Boa tarde, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês. Um grande prazer para mim, uma grande alegria. Gostaria de, antes de olharmos para o texto sagrado, de convocar a igreja a orar pelos indígenas do Nordeste. Nós temos aqui na região aproximadamente 58 etnias. Nessas etnias você tem várias comunidades e pouco trabalho missionário com esses indígenas. Quando pensamos em trabalho missionário entre os indígenas do Brasil, pensamos logo e normalmente na região norte. Florestas bonitas, muita água, muitas etnias e, pela graça de Deus, muitos missionários também. Ainda precisamos de mais sim lá na região norte. Mas quando olhamos e vemos a quantidade de missionários na região norte e a quantidade de missionários no Nordeste, a nossa oração, e eu gostaria de convidar os irmãos a estarem orando conosco, para que Deus levante, não só no meio da Igreja das Graças, mas no meio da Igreja Evangélica, missionários dispostos a trabalharem com os indígenas do Nordeste. O nosso sonho é que nos próximos anos, uma grande mobilização da Igreja Cristã, possamos levantar aí pelo menos mais uns 50 ou 100 missionários para aquela região. Nós temos um desafio muito grande ao longo dos próximos anos. E como Igreja de Jesus, creio que nós podemos juntos fazer essa obra melhor do que estamos fazendo aqui nessa nossa região. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Obrigado, André, pelo amém forte. Vamos orar então e vamos pedir ao Senhor que nos dirija nessa tarde na meditação da sua palavra. Deus amado, nós te agradecemos tanto pela tua bênção, pela tua graça, pela tua palavra que já foi lida aqui, quando ela nos exorta a sossegar o coração no Senhor. Te agradecemos pelos cânticos, ó Deus, que nos eleva até a tua presença. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelo testemunho que foi dado de sossego no coração diante da provação da mãe do nosso irmão que estava dirigindo o louvor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és o Deus que dirige as nossas vidas. E se estamos hoje aqui nessa tarde é porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece os nossos sofrimentos, as nossas dores, conhece também as nossas alegrias, a nossa disposição de te servir, de ser fiel ao Senhor. Mas quantas vezes, ó Deus, ao voltarmos para nossa casa, estamos desanimados. Então, ó Deus, nós te rogamos em nome de Jesus, que nessa tarde o Senhor possa animar o nosso coração, possa animar, ó Deus, a nossa alma, possa revigorar as nossas forças e possamos voltar para casa abençoados pelo Senhor. Ó Deus, olha para nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Livro de Miqueias, meus irmãos. Livro de Miqueias, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 6. O profeta Miqueias, ele surge mais ou menos no final da queda de Samaria pelos assírios, e ele começa a profetizar então e denunciar a desobediência do povo, a idolatria do povo, a corrupção do povo, a opressão do povo sobre o seu próprio povo. Então Miqueias aparece nessa situação de certa tragédia nacional. Afinal de contas, Israel estava sendo tomada pelos assírios e havia também a expectativa de que os caldeus, derrubando então o império assírio, fosse de encontro a Jerusalém, a Judá, e acabasse ali com eles. Então Miqueias faz parte de um grupo de profetas que denuncia o pecado não só de Israel, mas estava denunciando também o pecado de Judá. Então, eu gostaria de ver com os irmãos e tirar algumas lições do texto sagrado, desses versículos, e que esses textos, ou que essas lições possam nos animar de volta para casa. Às vezes nós temos a sensação de que aqui é o melhor lugar do mundo. Quando sentamos nesses bancos,
temos a impressão de que de fato aqui nós estamos seguros. E quando cantamos esses cânticos, o nosso coração se eleva e parece que todos os problemas vão embora. Mas quando saímos por essa porta e voltamos então ao nosso dia a dia, parece, e muitas vezes acontece, a angústia novamente toma conta do nosso coração, o medo, a insegurança, e voltamos então à nossa luta diária de fraqueza e desânimo. E aí então a minha oração, meus irmãos, nessa tarde, é que o Senhor possa fortalecer o meu coração, o seu coração, segundo a sua palavra, e que a palavra de Deus possa nos fortalecer de tal forma que ao sairmos por essa porta e voltarmos para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a nossa casa, para o nosso dia a dia, nós possamos voltar fortalecidos no Senhor. Amém, irmãos? Estava pregando certa vez lá na igreja de Boa Viagem, há alguns anos atrás, e quando terminei, veio um senhor conversar comigo e disse: pastor, tudo que o senhor falou aí está tudo direitinho, tudo certinho, é isso mesmo. E ele falou isso com muita reverência, com muito cuidado, com muito zelo comigo. Mas está faltando uma coisa. E eu disse: que foi, meu irmão? E ele falou: todas essas coisas só são possíveis se o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. E eu disse: é verdade, meu irmão, é verdade. Então que nessa noite o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, as nossas palavras, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento e fazer com que essa palavra tome forma, que ela encarne em nós, de tal forma que sejamos parecidos ou mais parecidos com Jesus. Capítulo 6, de versículo 1 ao versículo 8 do livro de Miqueias. Diz o seguinte o texto: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão, Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Versículo 6 diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeites? Darei o meu próprio primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Andes humildemente com o teu Deus. Um dos grandes desafios da leitura do Antigo Testamento é a gente conseguir localizar a profecia. De que é que o profeta estava tratando? Qual o tempo que ele estava tratando? Qual o acontecimento que ele estava tratando? Muitas das profecias dadas pelos profetas, elas tinham referência a um ponto
específico naquele instante de vida do profeta. Ela pode ter também uma conotação messiânica, falando a respeito da volta de Jesus, mas ela pode também ter uma conotação escatológica, ou seja, da segunda volta de Jesus. Então essa é um dos grandes desafios que nós temos na leitura do Antigo Testamento, principalmente dos profetas. O outro desafio também que nos é colocado diante da leitura de um texto como esse, é saber de fato quem está falando. É o profeta que fala por Deus? É Deus que fala pelo profeta? É o profeta que fala pelo povo? Ou é o profeta que expressa os seus próprios sentimentos, as suas próprias necessidades? Então, olhando para esse texto, irmãos, eu gostaria de imaginar aqui um grande julgamento. E para melhor compreensão nossa, nós vamos tentar olhar e imaginar e fazer nas nossas mentes essa cena. Deus convoca o seu povo, tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá, junta todos e pela boca do profeta ele começa então a dizer ao povo o seguinte: levantem-se e façam agora o seu julgamento. Aliás, façam agora a sua defesa, porque eu tenho queixa contra vós. E vocês entrarão então em julgamento. E me impressiona, irmãos, nesses primeiros versículos, porque Deus, quando convoca o seu povo e coloca eles diante desse grande tribunal, há algumas testemunhas ao redor deles. E Deus chama os outeiros, Deus chama os principais fundamentos da terra, Deus convoca o universo para ouvir a sua voz. A primeira coisa que eu queria que os irmãos tivessem na cabeça e no coração, não só nesse momento que nós estamos aqui, quando nossa alma é acalentada pelos cânticos, pela leitura da palavra, e parece que aqui é o melhor lugar do mundo, mas eu gostaria que essa verdade saísse daqui dos bancos e passasse por essas portas, e quando você chegasse no seu dia a dia, pudesse lembrar de fato quem é Deus. Deus está se revelando nesse texto, Deus está mostrando a sua grandeza, e Deus vem mostrando a sua grandeza a Miqueias desde o primeiro capítulo. Você pode ler isso em casa, quando diz que quando Deus se levanta do seu trono e ele anda pela terra, os montes se dissolvem como ceras diante do fogo, vales são abertos, as águas correm então para as depressões mais baixas da terra, porque o grande Deus se levanta e anda pela terra. A primeira coisa que nós precisamos ter na nossa cabeça, na nossa mente, diariamente, constantemente, quando voltamos para o nosso dia a dia, é de fato quem é esse Deus que nós louvamos e adoramos durante o domingo. Deus é o Senhor do universo, e quando Ele fala, não apenas os homens ouvem, não apenas o seu povo ouve, mas todo o universo para ouvir a sua voz. Ele é quem sustenta o universo, Ele não apenas criou o universo, mas Ele sustenta com poder todas as ações e movimentos do universo. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós adoramos, esse é o nosso Deus em qual colocamos a nossa fé. Mas Deus está chamando o seu povo e dizendo que tem queixa contra eles, que há inquietação no seu coração contra o seu comportamento, contra as suas atitudes, contra os seus sentimentos. E Ele chama e Ele convoca esse povo então para o julgamento. Mas o que me impressiona nessa revelação de Deus, nesse processo de revelação de Deus, é que Deus se mostra não apenas esse Deus poderoso que tem o domínio e que tem tanto poder e tanta força diante do universo, mas há também no texto aqui a revelação de um Deus misericordioso. E eu gosto muito de pensar sobre isso. Um Deus poderoso, um Deus que não compactua com o pecado, que não se conforma com a impureza,
e que diante de um povo que comete pecado, que anda distante dos seus caminhos, ele poderia exterminar esse povo, ele poderia acabar com esse povo rapidamente, mas ele se revela aqui no texto e ele se revela ao longo da história um Deus misericordioso, um Deus que estabelece uma conversa. E através do profeta Miqueias, que é representante do povo, ele diz: eu tenho contendas, eu tenho um juízo a fazer, um julgamento a fazer, mas ele estabelece essa relação de diálogo com o profeta. E a oportunidade da defesa do povo perante ele. Mas Deus não se revela apenas misericordioso, irmãos. Ele se revela então Deus amoroso. Amoroso. As relações dos povos primitivos com os seus deuses era uma relação de ganho e perdas, ganhos e perdas. Era uma relação de troca. Se você obedece, você ganha. Se você não obedece, você perde. E nós vemos isso, não apenas nas religiões ou nas expressões religiosas dos povos indígenas, mas nós vemos isso nas diversas religiões. O merecimento. Se você for uma pessoa boa, você recebe. Se não for boa, você não recebe. E é uma relação de troca. Mas Deus se revela, ou Deus se mostra, ou Deus inaugura uma nova etapa de relação com os homens, mostrando que essa relação é baseada no amor. E isso me impressiona, porque no capítulo 6 de Deuteronômio, ele diz: se me obedecerdes e me amardes. Deus convoca o seu povo não apenas para a obediência, mas Deus convoca o seu povo também para uma relação amorosa, uma relação de amor. Deus espera da sua vida e da minha vida não apenas obediência, mas espera da sua vida e da minha vida uma relação de amor e de afeição. Esse é o terceiro aspecto também dessa revelação de Deus, do Deus Todo-Poderoso, que se revela agora como misericordioso, como amoroso, mas um Deus que gosta da gente. Um Deus que tem afeições por nós. Um Deus que tem carinho por nós. Muitas vezes nós amamos pessoas, mas nós não temos tanto afeição por ela. Amamos pessoas, mas nós preferimos que ela esteja distante. Amamos pessoas, mas nós não temos nenhuma disposição para um abraço, para um carinho, para um afago, para uma relação apaixonada de amor. Quantas vezes nós vemos isso? Maridos que reclamam da frieza da esposa, esposa que reclamam da falta de carinho e de afetividade do marido. Tem a certeza do amor dele, mas não experimentam dessa afetividade. E eu gosto de dizer que Deus não apenas me ama, mas Deus gosta de mim. Deus é afeiçoado pela minha vida e pela sua vida. Vejam só o versículo 3, quando diz o seguinte: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Isso nos mostra um caráter de Deus extremamente afetuoso, carinhoso, semelhante ao pai que, olhando para um filho rebelde, um filho que começou a andar longe de Deus, um filho que passou a desobedecer então não só a Deus, mas os seus próprios pais, e o pai ali naquele ato de bondade, de carinho, de desespero, por que não dizer assim, pergunta ao filho: o que foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, meu filho? Ao ver a situação de degradação do filho, e ele pergunta carinhosamente ao seu filho: aonde foi que eu errei?
E Deus olha para o seu povo perverso, idólatra, corrupto, explorador, e pergunta carinhosamente para eles: aonde eu errei? Mas ele faz uma segunda pergunta ainda mais contundente nessa relação afetuosa com o povo. Ele diz: em que é que eu te enfado? Que canseira é essa que eu provoco na sua vida? Que enfado é esse, que tédio é esse que essa nossa relação produz na sua vida? Aonde se estabelece o erro? Isso me impressiona, irmãos. Como que um Deus tão poderoso, um Deus que tem um controle sobre todas as coisas, um Deus que é relatado pela palavra, que diz que Ele mora no céu dos céus, e que nada se move, que nada acontece que não seja pela autorização e pela palavra desse Deus. Um Deus que não consegue se compactuar ou conviver com o pecado. Ele olha para nós com misericórdia, com amor, com afeto, e ainda nos pergunta: aonde eu errei? E qual o motivo do teu tédio, do teu enfado espiritual? É isso que Deus faz com o povo. É essa relação que Ele estabelece e que nós enxergamos no texto. Num segundo momento, aí a partir do versículo 4, Deus começa a argumentar ainda mais com o povo, e mostrando ao longo da história os seus feitos, feitos de bondade, feitos de misericórdia, feitos de libertação, retirando o povo da escravidão do Egito, levando então, aí durante o período do deserto, estabelecendo numa terra prometida. E Deus traz então, pela boca do profeta, a lembrança ao povo dos seus feitos e da sua boa mão a conduzir aquele povo. E quantas vezes na nossa caminhada nós estamos nos esquecidos daquilo que Deus tem feito por nós, de onde nós estávamos há 20, 30, sei lá, 3, 4 anos atrás, quando nós não conhecíamos a verdade, andávamos em escuridão, desesperados, sem nenhuma esperança, com a expectativa apenas do inferno pela frente, da morte, do caos, do juízo. E Deus nos levanta então a memória, nos trazendo relembrar os seus feitos nas nossas vidas. Não apenas os feitos ou o feito de salvação, mas os feitos que sustentam a nossa história até o dia de hoje. No versículo 6, o profeta então, como boca representante do povo, começa a perguntar a Deus algumas coisas. Não sei se querendo apenas se justificar, ou buscar então soluções para os seus problemas e para o problema do povo. Ele pergunta então a Deus: o que é que eu devo fazer? O que é que podemos fazer diante dessa realidade? Nós estamos em dívida com o Senhor, nós merecemos o castigo, nós merecemos a condenação, mas o Senhor mesmo estabeleceu uma conversa conosco, uma possibilidade então de fazermos a nossa defesa. O Senhor se revela aqui nessa nossa conversa como um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que tem prazer em estar conosco. O que podemos fazer? Por acaso são holocaustos que o Senhor quer? Sacrifícios? Acaso que o Senhor quer que possamos trazer mais dízimos à igreja? Oferecer ainda mais dos nossos serviços ao Senhor? É isso que o Senhor quer?
E essa conversa, esse diálogo com Deus, esses questionamentos do profeta diante do Deus Todo-Poderoso se tornam tão dramáticos, que ele chega ao ponto de perguntar a Deus: o Senhor está querendo o quê? Que eu pegue meu próprio filho, ou algum dos meus descendentes, ou meu próprio corpo, e possa colocar como sacrifício diante do Senhor, diante dessa situação embaraçosa? O que é que o Senhor deseja? O que é que o Senhor espera de nós? E não é preciso dizer para os irmãos aqui nessa tarde, nós sabemos muito bem que não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós, e a gente consegue enxergar isso de forma muito clara no Salmo 51, quando Davi, consciente do seu pecado, escreve o Salmo e diz que ele sabe que Deus não está contente ou não espera por holocaustos ou sacrifícios ou cultos ou coisas semelhantes, mas o que deseja e o que alegra o coração de Deus é um espírito quebrantado diante da sua presença. Um espírito compungido, um espírito que se coloca em reverência, em devoção diante desse Deus Todo-Poderoso. Versículo 8, Deus responde então a Miqueias. Deem uma olhada no texto, diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti. O que é que o Senhor espera, se não são holocaustos, se não são cultos, se não são oferendas, ou mais dízimos, mais ofertas, mais corpos entregues ao serviço do Senhor? O que é que Deus espera de cada um de nós? E aí Deus coloca então para Abacuque 3 expectativas do seu coração. A primeira expectativa de Deus, e que Deus declara que isso é bom, isso é agradável na sua presença, é que pratiquemos a justiça. Pratiquemos a justiça. E aí precisamos pensar um pouco, irmãos, qual era o contexto social que vivia esse profeta. Qual era o contexto político, religioso, vivenciado pelo povo. E era um contexto de extrema corrupção, de extrema injustiça. A propina corria solta. Os profetas recebiam dinheiro para profetizar coisas boas, quando na verdade o caos estava estabelecido no meio do povo, o pecado estava estabelecido no meio do povo. Não apenas os profetas recebiam propinas, mas os sacerdotes que faziam essa mediação do povo diante de Deus também eram corruptos e estavam corrompidos. Não apenas o ambiente religioso estava nessa situação de degradação, mas todo o Estado. Quando nós lemos o final do capítulo 6 e boa parte do capítulo 7, nós vamos ver que o texto diz que os príncipes estavam corrompidos, os juízes eram corruptos. Não apenas isso, mas os ricos exploravam os pobres. Os comerciantes trocavam os pesos para modificar a balança de tal forma que pudesse tirar proveito daqueles menos favorecidos. No final do capítulo 7 fala que era tão trágica a situação e tão dura a situação que não se poderia confiar nem nos parentes próximos. Mas, meus irmãos, me parece que nós estamos falando dos nossos dias. Corrupção por todo lado. A mentira se estabelece como sendo uma grande força política, uma grande força movedora da nossa sociedade.
A propina parece que é um elemento que move as nossas relações. E eu fico pensando então qual é a grande diferença, qual é o grande problema. O grande problema, meus irmãos, é que a matriz do pecado é a mesma. A diferença se estabelece muitas vezes nas formas, de acordo com a cultura, com as épocas que são vividas, as situações, mas na verdade a matriz é a mesma, é o pecado, é a desobediência, é a idolatria, é a distância de Deus, que corrompe o nosso coração. Corrompendo o nosso coração, corrompe a nossa sociedade, corrompe as nossas relações, sejam elas mais próximas ou elas mais distantes, são corrompidas. E por isso que Deus, diante desse contexto, Ele diz assim: o meu coração não está na expectativa de mais holocaustos, de mais sacrifícios, de mais cultos, de mais expressões religiosas, mas o meu coração está na expectativa de que meu povo seja um povo que pratique a justiça, que diante da força da sociedade nos movendo e nos conduzindo para a corrupção, para a propina, e para a desonestidade, o povo de Deus diz não, conscientemente diz não, porque eu pratico a justiça e isso é que Deus espera de mim. O povo de Deus, ele pratica a justiça quando ele olha os mais desfavorecidos e se comove e se conduz na perspectiva de favorecer um melhor condicionamento de vida para eles. Que pratique a justiça. Essa é a expectativa de Deus para o seu povo. Essa é a expectativa de Deus para as nossas vidas. Que mesmo a sociedade, mesmo o curso desse mundo, nos forçando e nos impelindo para que a gente tire proveito dessa situação de desonestidade, a gente tenha coragem de dizer não, não. Mas há uma segunda advertência de Deus, e que Ele diz assim: isso agrada o meu coração, isso é bom, não apenas a prática da justiça, mas diz o texto que é amar a misericórdia, que amem a misericórdia. Eu espero que o povo de Deus ame a misericórdia. É um passo a mais. Me parece que a justiça ou a prática da justiça, ela é movida por uma consciência, por uma clareza. Mas me parece que quando Deus fala a respeito da misericórdia, Ele fala do coração, de sentimentos entranhados a respeito daqueles que passam por necessidades. E meus irmãos, eu não estou falando aqui só de necessidades financeiras, eu estou falando de necessidades da alma, aqueles que estão quebrantados, que estão quebrados nessa caminhada, que estão se sentindo fragilizados. O pedido de Deus ao seu povo é: amem a misericórdia. Não apenas tem essa racionalidade, essa capacidade de discernir o que é justo, o que não é justo, e por ser injusto eu vou praticar a justiça, mas o coração é impulsionado na direção do bem, na direção do socorro, na direção do acolhimento, na direção da empatia, na direção de sentir a dor que o outro sente. Pratique a justiça, ame a misericórdia. Mas há uma terceira coisa que Deus diz, que isso é bom, que isso é agradável,
que isso enche o coração de Deus. E a terceira coisa é que andes em humildade perante o teu Deus. Andar em humildade. Ouvindo há pouco tempo John Piper, ele disse que humildade é ter a certeza que não tem direito a nada. E a ideia de andar aqui, andar em humildade, é a ideia de ser humilde. Ou seja, o meu coração não apenas tem a convicção de que eu não tenho direito a nada, mas eu sou assim. Eu me comporto assim, os meus sentimentos são movidos por isso. O meu comportamento, ele é movido por essa certeza, essa convicção, não apenas clara, mas o meu coração é movido na direção do não possuir, de não ser dono. E eu acho interessante porque John Piper diz assim, não tem direito nem ao bom dia do vizinho. E de fato, quando a gente entra num elevador e a gente dá um bom dia, a gente espera que o vizinho dê pelo menos um bom dia de volta, né? Porque eu tenho o direito de receber pelo menos um bom dia de volta. Eu tenho o direito de receber de volta pelo menos um sorriso. Eu tenho direito a muitas coisas. E a soberba é exatamente o contrário. É a convicção de que eu tenho direito. É a convicção de que eu possuo, de que eu sou. Isso é o que nós chamamos de orgulho e de soberba. E o que a palavra nos ensina aqui, nos mostra, é dizendo que Deus tem no seu coração prazer de ver o seu povo andando em humildade perante o seu Deus. Esse andar em humildade perante o seu Deus é uma clara consciência de que esse Deus todo-poderoso, que poderia me exterminar rapidamente por causa dos meus pecados, por causa das minhas faltas, Ele olhou para mim com misericórdia, Ele olhou para mim com bondade e decidiu mandar o seu próprio Filho para salvar a minha vida. Esse Deus todo-poderoso, Ele zela pela minha alma com muito carinho, com muita afeição, com muita ternura. Esse Deus todo-poderoso, que Ele é infinitamente contra e distante do pecado e da impureza, mesmo reconhecendo e sabendo da minha situação de pecado, Ele se inclina para mim, me tirando então do pecado, me justificando em Cristo Jesus, me prometendo que um dia enxugará dos meus olhos toda lágrima. Como que diante de uma situação dessa, ainda é possível o povo de Deus, a igreja de Jesus, levantar a cabeça e achar que sabe, que pode, com soberba, com orgulho, com presunções? E era isso que incomodava o coração de Deus, com relação ao povo de Israel e o povo de Judá. Povo orgulhoso, povo presunçoso, povo corrupto, povo idólatra. E Deus chama esse povo com misericórdia, dizendo: é uma grande oportunidade de mudar de vida. É uma grande oportunidade que eu dou a vocês nesse julgamento, nessa possibilidade de vocês então se defenderem, é dizendo: eu sou um Deus misericordioso e amoroso. Andar em humildade perante o Senhor. Parece mais um sermão de confronto com a igreja.
Mas eu não queria terminar apenas com um confronto. Eu acho que nós somos desafiados, sim, à prática da justiça, a ter um coração que enxerga a necessidade do outro, que se compadece do outro, não apenas pelo esse senso racional de justiça, mas porque tem um coração misericordioso também, semelhante ao coração de Jesus, que nos olhando, nos percebe nos nossos fracassos e age com misericórdia sobre nós. Somos confrontados, sim, e precisamos sair dessa noite aqui confrontados e desafiados por Deus à prática da justiça, a amar a misericórdia e andar em humildade perante o teu Deus. Mas eu gostaria que os irmãos saíssem daqui também consolados e confortados com essa palavra. E confortados baseado no texto de Lucas capítulo 11, quando Jesus recebe de volta os seus discípulos. No capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos, do livro de Mateus. Ele envia seus discípulos. Seus discípulos saem, pregam, fazem a obra missionária proclamando a chegada do reino de Deus, e quando eles retornam, Jesus os recebe pastoralmente, amorosamente, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nesse discurso de aconchego, de acolhimento de Jesus aos seus discípulos, Jesus diz para os seus discípulos: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Estão lembrados disso, irmãos? Eu sou manso e humilde de coração. E ele termina dizendo: e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Na mansidão e na humildade. Coração pacificado é um coração manso. Um coração que diante das contradições da vida, um coração que diante das turbulências da vida, ele consegue descansar, sossegar. Diante da enfermidade grave, o coração está sossegado, pacificado. Querem encontrar descanso para a sua alma? Querem sair daqui nesta tarde para casa, para os seus afazeres, para as suas lutas, com o coração sossegado? Aprendam com Jesus, porque Ele é manso. Ele é manso. Precisamos aprender com Jesus também, não apenas a mansidão, mas ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não parece ser um discurso muito agradável ter essa condição de não ter direito a nada e não possuir nada para ser humilde. Não parece, não. Afinal de contas, a nossa sociedade ensina exatamente ao contrário. Você tem que se empoderar. Você tem que assumir a sua própria história. Você tem que ir para decidir. E olhe para a nossa sociedade, cansada, aflita, como ovelhas que não têm pastor, cada um correndo para o seu lado. Querem descanso para a alma, querem segurança para o seu coração,
Não tenham medo de perder. Se entregue nos braços daquele que é o Senhor do universo. Era isso que Paulo fazia. Foi isso que Paulo fez. E foi por causa disso que Paulo, no final da sua vida, diante de uma situação extremamente desconfortável, preso num calabouço, e tendo para sua frente apenas a perspectiva de morte, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, e agora eu espero a coroa da justiça que está preparado, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a volta de Jesus. Isso é o coração de um homem humilde, que tem a convicção de que não possui nada nessa terra, que não tem direito a nada, mas que o Senhor do universo decidiu amar a vida dele e guardar a vida dele. Que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor fortaleça o meu coração, que o Senhor fortaleça a sua caminhada e a minha caminhada, não apenas nesse momento de celebração, de adoração que nós temos, momento precioso, mas que nosso dia a dia, nos nossos afazeres, quando somos confrontados pelos injustos, pelos opressores, por aqueles que nos odeiam, que o Senhor guarde o nosso coração na certeza de que o Senhor Todo-Poderoso que criou o universo, Ele é o dono da sua vida, da sua família, dos seus negócios, e que nada está fora do controle, porque Ele é o Senhor do universo. Não tenham medo, não se atemorize o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Precisamos sair dessa tarde daqui, com essa convicção no nosso coração, a certeza de que nós somos, de quem nós somos, pecadores miseráveis, mas somos frutos e objetos da graça misericordiosa de Deus, o Todo-Poderoso. Que Ele guarde o seu coração nessa tarde, que Ele guarde o seu coração durante toda a semana, que Ele guarde o seu coração durante toda a sua vida, até aquele dia que o Senhor tomar-nos para Ele e nos levarmos para casa, e ali descansaremos, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos orar, baixe sua cabeça. Deus amado, nós estamos diante do Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sonda a nossa alma, o Senhor sabe das nossas dores, das nossas imperfeições, das nossas tentações, das nossas fragilidades. Meu Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, que debaixo, ó Deus, da Tua autoridade, da Tua voz, todas as coisas acontecem. Então, ó Deus, nós Te rogamos em nome de Jesus, traze-nos uma palavra, ó Deus, dá uma ordem ao nosso coração para que ele sossegue diante da Tua presença, para que ele se cale diante da Tua majestade. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz enxergar quem Tu és, quem nós somos, e o ato de misericórdia do Senhor na cruz. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, e permite, ó Deus, que a nossa semana seja uma semana abençoada do Senhor, não pela ausência dos problemas. Nós não queremos também problemas, não. Nós não queremos enfermidades, nós não queremos, ó Deus, problemas, medos, angústias, nós não queremos essas coisas, não. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, se essa semana tivermos que passar por vales de sombra e de morte, ó Deus, dá-nos a convicção da Tua presença, o descanso da nossa alma no Senhor, e a certeza de que Tu és o nosso Deus, e que o Senhor está conduzindo as nossas vidas para o descanso. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor e pelo jeito amoroso como o Senhor trata conosco. Em nome de Jesus.